Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. As operadoras de telefonia celular andam anunciando novidades em seus planos 4G. As promessas são grandes, muito mais velocidade e muito mais estabilidade. Mas será que dá para acreditar nas propagandas? Nós fomos conferir e no final do programa você acompanha os detalhes. Antes, tem os outros destaques de hoje. Aplicativos que ensinam outros idiomas. Eles podem ser bons aliados, mas há dicas importantes para você escolher os melhores e tirar o máximo proveito deles. Essa é especial para quem anda meio cansado e com problemas de sono. Vamos conferir o que há no mercado para diagnosticar e monitorar suas horas de repouso. A boa notícia é que mesmo aparelhos simples já podem dar uma boa força. Quem sabe a tecnologia consegue melhorar o atendimento que o governo presta a todos nós cidadãos. Várias startups de São Paulo propuseram soluções para facilitar a vida. Tem ideias bem bacanas, como essa, que pode ajudar no combate à dengue. O Olhar Digital Plus está começando. Soluções para facilitar a vida de quem depende de serviços do governo. Em geral, os órgãos públicos são muito bons na hora de cobrar os cidadãos, mas na hora de oferecer serviços, quase sempre deixam a desejar. Uma nova geração de startups quer mudar esse panorama e usar tecnologia para facilitar a vida de todos nós. Tem ideias bem bacanas. Confira! Boas ideias! Recentemente, mais de 300 startups se inscreveram numa competição de tecnologia e criatividade realizada em São Paulo. Desse pessoal todo, sobraram 15 finalistas. E as ideias desse time são mais que bacanas. Dá só uma olhada. O objetivo da competição é atrair ideias inovadoras para resolver problemas da administração pública nas áreas de saúde, educação e facilidades ao cidadão. Apesar de ter sido uma verdadeira maratona, a ideia não é escolher um vencedor. Especialistas e investidores vão avaliar cada solução. As startups escolhidas serão convocadas para uma fase de testes nos próximos 30 dias. As vencedoras passam a ser parceiras do governo do estado. Um dos maiores desafios vem da área da saúde, em que os empreendedores precisaram desenvolver uma solução para monitorar doenças. Este ano, só no estado de São Paulo foram registrados mais de 600 mil casos de dengue. Atualmente, há boas técnicas para combater a disseminação da doença. O grande problema é que ainda não é possível saber quando e onde a epidemia vai acontecer. Para dar um grande passo nesse combate, o pessoal da AIME, uma plataforma de inteligência artificial para a previsão de epidemias, desenvolveu uma aplicação capaz de prever focos de dengue com 1 mês de antecedência em um raio de 400 metros. Eles avaliam o histórico de saúde local, meteorologia, dados geográficos e até fatores que influenciam o voo do mosquito transmissor da doença. Em cima disso, a gente aplica uma camada de inteligência artificial, deep learning, machine learning e também técnicas tradicionais de estatísticas associadas. E a gente, ao fim, depois de um mapeamento durante um tempo, cria um plugin que as informações entram por API e você tem uma noção exata 3 meses antes de onde ocorrerão os casos de dengue, de forma que você pode mandar para a vigilância sanitária, você pode fazer campanhas para a população populações daquela região e combater a dengue antes que ela apareça. No futuro, a plataforma pode ajudar na prevenção de mortes por doenças como a dengue, malária, tuberculose, HIV e gripe. Outra solução, que se aprovada promete trazer grandes facilidades ao cidadão, foi apresentada pela Nama. A startup desenvolveu uma linguagem própria de inteligência artificial que autoriza a conversa entre o cidadão e os serviços públicos. Funciona como um assistente pessoal, como um atendente 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Então, é como se fosse uma Siri, só que customizada para as aplicações do governo. A solução é complexa. Conta com uma rede neural que aprende o que o usuário fala. Para isso, o aplicativo lança a mão de processamento de linguagem natural. Por exemplo, ele pode falar, gostaria de agendar a retirada de um CNH para o dia 5 de maio, às 14h30. Pronto. Já está agendado. Claro, não poderia faltar também uma proposta que envolvesse o assunto do ano, Internet das Coisas. A startup Dev Tecnologia, que desenvolve soluções eletrônicas e inteligentes, apresentou um software de identificação de desperdício que ajuda o cidadão a economizar energia por meio de monitoramento e conscientização. O que a gente fez é desenvolver um sistema altamente otimizado com sensores que pode medir, por exemplo, temperatura, umidade, luminosidade, medir o próprio medidor de energia, o próprio medidor, o registro de água e mandar esses dados para a internet. Tudo isso a um custo muito baixo que viabiliza colocar isso em diversos lugares. Diversas outras propostas bem interessantes foram selecionadas no programa. A gente optou por conversar com as soluções que envolviam tecnologia mais inovadora. Todas as startups que tiverem seus projetos aprovados poderão buscar apoio num fundo de inovação que conta com um patrimônio de 105 milhões de reais para investir em soluções inovadoras que prometem mudar a vida do cidadão. Depois do intervalo, tem a tecnologia do sono. Conheça aparelhos simples que podem ajudar a explicar por que você anda tão cansado. E ainda hoje tem o novo 4G, que está sendo oferecido pelas operadoras de telefonia. Será que funciona? E você confere também os aplicativos de idiomas. Eles podem ser bons aliados na hora de aprender uma língua estrangeira. O Olhar Digital Plus volta já. Tecnologia do sono. Desde os super sofisticados aparelhos dos laboratórios até as pulseiras inteligentes que começam a ficar mais baratas. Veja como a tecnologia pode ajudar na busca de uma vida mais equilibrada. E o sono é fundamental nessa equação. É verdade, a tecnologia tira o sono de muita gente. Quantos não ficam grudados na tela da TV, do computador, jogando videogame ou, mais recentemente, vidrado no smartphone antes de ir para a cama, hein? Estudos afirmam que essa exposição atrapalha sim o sono. A pessoa fica agitada, dorme mal. A novidade é que a tecnologia também já serve para nos oferecer uma noite de sono melhor, mais controlada e saudável. A análise mais completa do sono ainda é feita através da polissonografia, um exame que utiliza dezenas de sensores para avaliar uma série de variáveis no paciente. A respiração durante o sono, a oxigenação do sangue, o nível de profundidade do sono, quantas vezes a pessoa desperta durante a noite, mesmo sem perceber, e se a pessoa aperta os dentes ou mexe muito as pernas enquanto dorme, e até mesmo o ritmo cardíaco durante o sono. Essas variáveis em conjunto podem diagnosticar distúrbios do sono. Então, se você tem uma doença do sono, esse exame de polissonografia, ele pode verificar qual é o problema e qual é a seriedade do problema. Mais modernos que os sensores que monitoram o paciente durante uma noite completa de sono são os softwares que fazem uma análise bastante minuciosa das informações coletadas. Por exemplo, vamos dizer que eu marquei uma pausa respiratória e um ronco. Ele integra esse sinal com a baixa da oxigenação e o momento em que ele está acontecendo. Aí ele diz, olha, durante a fase REM do sono, aquela que a gente sonha, você teve tantos eventos respiratórios, tantas apneias, com tantas quedas na oxigenação, com tantos roncos. Então, essa integração o software faz com muita precisão.
Mas você não precisa ter algum problema ou distúrbio para monitorar o seu sono. Diversos aplicativos para smartphones e principalmente muitas pulseiras e relógios inteligentes já oferecem essa possibilidade. Nos celulares, esses aplicativos usam o acelerômetro do aparelho para identificar o quanto a pessoa se mexe na cama enquanto dorme. A precisão não é muito grande. Os de celular têm um pouco menos de validação do que os do relógio, o que não quer dizer que eles sejam ruins nem bons. Então, mais estudos são necessários para ter realmente avaliar a acurácia, a precisão desses sensores. Quando os resultados do monitoramento dos smartwatches ou smartbands são comparados com a polissonografia, a proximidade é grande e, com a evolução da tecnologia, a distância entre os testes de laboratório e a leitura feita por esses aparelhos é cada vez menor. O único alerta é que esses dispositivos devem ser usados apenas para monitorar seu sono, não para identificar um distúrbio. Mas ao notar, por exemplo, que tem dormido pouco ou ficado pouco tempo na zona de sono profundo, você pode entender por que se sente tão cansado no dia seguinte e, de repente, até mudar um pouco seus hábitos. Com um acelerômetro muito mais sensível e de alta precisão, os actígrafos são os únicos relógios validados para serem usados como equipamento médico. Esse acelerômetro, ele tem uma sensibilidade tal, acoplado a um software. Esse software, ele foi validado por 2 pesquisadores. Então, é o mesmo que se usa, claro, que você desenvolve, você aprimora, né? Então, ele se torna mais sensível para captar, para analisar, por exemplo, até despertares menores. Cada vez ele vai ficando mais sensível. Mas esse é o único software validado para você fazer um exame médico. Claro, é bem provável que os smartwatches evoluam seus sensores e cheguem a oferecer precisão tão alta quanto os actígrafos. Mas a principal diferença ainda vai estar no aplicativo que lê e analisa as informações coletadas no dispositivo. Esse software especial te dá eficiência do sono, quando seu sono foi eficiente, os horários de sono e vigília, se você teve cochilo de dia, se o seu cochilo foi eficiente, o número de horas que você dorme nas 24 horas e à noite, o número de despertares que você tem. Então, ele te dá como se fosse um laudo médico, como você tem qualquer exame que você faria, por exemplo, num laboratório médico. E você, dorme bem? Você já experimentou algum aplicativo ou dispositivo para monitorar suas noites de sono? O que você acha, hein? Compartilhe sua experiência com a gente nos comentários dessa matéria, tá? E se a tecnologia também vem tirando o seu sono, talvez seja melhor desconectar um pouco na hora de dormir e voltar a contar os velhos carneirinhos. No próximo bloco, será que os novos planos 4G que estão sendo anunciados pelas operadoras são realmente diferentes? E você confere também os aplicativos de idiomas. Eles podem ser bons aliados na hora de aprender uma língua estrangeira, mas você precisa saber usar para tirar máximo proveito. O Olhar Digital Plus volta já. Uma busca rápida em qualquer loja de aplicativos resulta num número gigantesco de programas que prometem te ajudar a aprender outro idioma. Mas sobram dúvidas. Será que eles realmente ajudam? E quais os melhores? Fomos atrás das respostas. Confira! Do you speak English? Bem, para alguns é fácil, para outros nem tanto. Existem muitas formas de aprender um novo idioma, viajando, estudando e, mais recentemente, até por aplicativos. Mas será que funciona? Bom, há algumas dezenas de apps para todas as plataformas que trazem todos os elementos que um bom curso deveria ter: escrita, leitura, fala e escuta. Ainda assim, será que vale a pena? A Bárbara começou a estudar inglês há pouco menos de um ano. No trabalho, o segundo idioma é indispensável. Sem muito tempo nem paciência para um curso tradicional, ela optou por um professor particular. Mas também já aderiu a um app no tablet para complementar os estudos.
Para ela, que acabou de ter filho, a primeira vantagem é a versatilidade da solução. Em qualquer lugar eu posso abrir ele funciona em qualquer lugar e aí ele entrou na minha... Aí eu tô em casa, eu faço, quando eu tenho tempo eu faço, agora que meu filho nasceu que eu parei de fazer a aula, pra não esquecer, como eu também não tô trabalhando, e aí eu faço algumas aulas. Tem quem diga que é possível aprender um novo idioma do zero a partir de um aplicativo. Especialistas acham difícil, ainda que não impossível. Mas talvez os apps sejam mesmo mais indicados para ser um complemento dos estudos. Muitos professores, inclusive, já indicam alguns para os seus alunos. Se você é alguém que tem um nível já um pouco mais avançado, por exemplo, eu estudei francês e espanhol antes. E eu fiz os cursos do Duolingo. Para mim, serviram como base de reforço para lembrar e aprender vocabulário novo que eu não tinha aprendido nas aulas que eu tinha tomado. Praticar gramática em prática, né? O Duolingo é muito prático. Eu tô falando do Duolingo, mas eu quero dizer cursos em geral. É verdade, e a maioria deve concordar. Jogar para aprender é muito mais fácil do que sentar e estudar. Esse é o apelo de alguns aplicativos de idiomas. Mas não basta ser apenas um jogo legal. Muitos são focados nessa área de gamificação, de ser legal, de ser divertido, de ser bonitinho, e acabam não ensinando tanto porque a pedagogia por trás não seja tão forte. Então esse é um problema grande. Um dos apps mais populares para smartphones diz que 34 horas de uso da ferramenta correspondem a 6 meses de estudo de um segundo idioma. Mas quem fala uma segunda língua sabe, é impossível aprender em tão pouco tempo. Aprender a falar outro idioma requer tempo e dedicação. E provavelmente um bom professor também, claro. Porque só o aplicativo também não dá, eu preciso conversar, né? Eu preciso aperfeiçoar, porque a minha área eu tenho que falar inglês. Agora, e para escolher um app bom entre tantos? Bom, calminha aí, a gente ajuda. O primeiro indício de que um aplicativo realmente funciona são os comentários de outros usuários. Aliás, para soluções como essa, não existe termômetro melhor. E você, também usa aí algum app para estudar um segundo idioma? Compartilhe sua experiência com a gente. E se ainda estiver em dúvida sobre qual escolher, a gente dá mais uma mãozinha. No link abaixo deste vídeo aqui, você encontra uma lista com os melhores aplicativos de idiomas selecionados pelo nosso time online. Confira e good luck! As operadoras de celular vêm alardeando novos planos 4G, que prometem velocidades incríveis. Algumas chegam a falar em 200 MB de conexão no seu smartphone. As novidades ainda estão em fase de testes, mas nós fomos entender o que há de mito e de verdade nessa história. Acompanhe! 4.5G, 4G Plus, 4G Max e por aí vai. Enquanto a gente aguarda ansiosamente pelo promissor 5G, a quinta geração de banda larga móvel que promete velocidade acima do gigabit por segundo, as operadoras lançam uma atualização do LTE 4G. Não chega a ser uma nova tecnologia, né? Na verdade, a gente está usando o mesmo 4G, ou seja, a mesma tecnologia LTE. Nesse caso, o que a gente faz é agregar faixas de frequências diferentes. No Brasil, o 4G opera na frequência de 2,5 GHz. A novidade é que, a partir de agora, as operadoras vão passar a agregar novas bandas de frequência para o 4G, como os 2.000 e 1.800 MHz, por exemplo. Assim, os terminais de transmissão vão utilizar mais de uma banda ao mesmo tempo. Em uma analogia simples, é como ampliar uma calçada, permitindo que mais pedestres trafeguem por ela mais rapidamente e com mais espaço entre eles. A principal vantagem do uso simultâneo das diferentes bandas é atingir velocidades maiores de conexão. Em testes usando a agregação de bandas, as conexões atingiram picos de 200 megabits por segundo. Mas na vida real, a velocidade média deve mesmo ficar perto dos 30 megabits por segundo, no máximo, o que já é 30% acima do que atinge o 4G atual. Para entender melhor a situação, conversamos com uma das empresas que vende os transmissores LTE 4G para todas as operadoras nacionais. Desde que o 4G chegou ao Brasil em 2013, esses equipamentos já permitem essa agregação de bandas que resulta em um serviço melhor e mais veloz. Aí fica a pergunta, por que não fizeram então desde o início? Só agora, no final de 2015.
As operadoras dizem que os equipamentos não eram compatíveis, mas isso a gente já sabe que não é verdade. Uma questão que deve ser levada em consideração é o espectro de radiofrequência disponível para a comunicação. Para somar blocos de transmissão, as operadoras precisam liberar partes de frequências até então utilizadas por outros serviços, como o 2G, por exemplo, tecnicamente chamado de GSM. A minha base GSM está diminuindo rapidamente, né, porque os clientes já estão com aparelhos 3G e 4G, né? Eu já não preciso de toda a banda que eu precisava lá no passado, né? Porque boa parte da minha base já migrou para outras tecnologias. Para a empresa que fornece os equipamentos para que mais bandas fossem colocadas a serviço do 4G, era preciso existir uma utilização maior da tecnologia no país, com mais transmissores e receptores em atividade. A gente acredita, pelo histórico brasileiro e pela qualidade do serviço móvel por aqui, que isso seja só uma história para continuar vendendo planos. Se, por exemplo, as operadoras oferecessem essas novas velocidades desde o início, qual seria o apelo para continuar trazendo clientes do 3G e até do 2G para o 4G? De qualquer forma, as operadoras não cobram nada a mais dos clientes que já possuem pacotes 4G. O último ponto sobre essa novidade, que nem é tão nova assim, é que nem todos os dispositivos serão capazes de aproveitar a transmissão em bandas simultâneas. Apenas alguns smartphones estão preparados para operar com diferentes frequências agregadas, ou seja, os outros, geralmente os aparelhos mais simples, vão continuar usando apenas uma banda, e nada muda. A previsão do mercado é de que o 5G só chegue de verdade em 2020. Até lá, claro, a gente espera que o 4G deva ter evoluído, mas isso depende principalmente do investimento em infraestrutura das operadoras. No Brasil, infelizmente, esse é um problema que parece longe de ser solucionado. O olhardigital.com.br acaba de bater mais um recorde. Alcançamos a incrível marca de quase 1 milhão de visitantes únicos em apenas um dia. Numa mostra de que a galera conectada no futuro está cada vez mais presente. Fica aqui o registro e o nosso muito obrigada. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!